para quem não me conhece ainda, é a primeira vez que você visita meu canal. Eu sou a professora Meg, eu sou aqui de São José dos Campos. Eu dou aula de inglês já há 30 anos e eu trabalho com cursos preparatórios para exames do TOEFL, do IELTS e também para concursos na área militar. Então, hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar aqui a prova do Colégio Naval. Pela primeira vez, o Colégio Naval colocou inglês nas suas provas no processo seletivo. E existia uma grande expectativa em relação a que tipo de prova o Colégio Naval traria, né, para esse processo seletivo. Foi uma prova bastante gramatical, embora tivessem alguns textos, né, mas eu diria que 80% das questões foram questões que cobravam do aluno o conhecimento gramatical. Achei assim que estava bem de acordo com o que eles haviam colocado no edital em relação à matéria que seria cobrada nessa prova. Também achei que o nível de inglês cobrado foi um nível intermediário, pré-intermediário, intermediário baixo. Eles trabalharam ali na zona do presente, presente contínuos, passado, passado contínuos. Não foram muito além disso. Porém, eu achei uma prova muito malandra, uma prova muito capciosa, cheia de pegadinhas, né? Onde eles procuraram ver até onde o aluno tinha realmente um conhecimento das regras e principalmente das exceções das regras, como a gente vai ver durante a correção aí da nossa prova, né? Então, nós vamos trabalhar agora as 20 questões da prova, vamos comentar cada alternativa, os porquês de uma e não da outra, né? E eu espero que seja bastante proveitoso para você aí. E no final desse vídeo a gente volta a conversar. Tudo bem? Vamos lá então? Então, pessoal, vamos começar então a correção da prova do Colégio Naval desse ano de 2017. E a gente começa com um texto aqui, Helping at a Hospital. Então, vamos dar uma lida aqui no texto, né? Vamos dar uma estudada nele, e aí então a gente parte para as correções e os comentários das questões. Então, ele começa dizendo lá, né? Every year, many young people finish school and then take a year off before they start work and go to college. Some of them go to other countries and work as volunteers. Volunteers give their time to help people. For example, they work in schools or hospitals, or they help with conservation. Mike Coleman is 19 and, aqui a gente tem um espaço que vai ser a resposta de uma das questões da prova, in Omaha, Nebraska in the United States. He wants to become a teacher, but now he, de novo um espaço, né, que nós vamos usar aí numa das questões, em Namíbia. He's working in a hospital near Katima Mulilo. He says, I'm working with the doctors and nurses here to help sick people. I'm not a doctor, but I can do a lot of things to help. For example, I help carry people who can't walk. Sometimes I go to villages in the mobile hospital too. There are many doctors here, so they need help from people like me. I don't get any money, but that's okay. I'm not here for the money. I'm staying here for 2 months, and I'm living in a small house with the 5 other volunteers. The work is hard and the days are long, but I'm enjoying my life here. I'm learning a lot about life in Southern Africa and about myself. When I finish the 2 months' work, I want to travel in and around Namibia for 3 weeks. For example, I want to see the animals in the Okavango Delta in Botswana. Então, muito bem. O que ele está falando aqui nesse texto? Ele está dizendo que todos os anos, muitos jovens terminam o colégio e tiram um ano de folga antes de começar a trabalhar ou de ir para a faculdade. Nos Estados Unidos isso é muito comum, pessoal. Eles chamam isso de gap year. Eles terminam o colégio e não entram direto na faculdade. Eles passam um ano fazendo um intercâmbio, ou então pensando mesmo no que eles gostariam de fazer como trabalho, que faculdade eles gostariam de ir. Então, isso é muito comum. Alguns deles vão para outros países e trabalham como voluntários. Voluntários dão o seu tempo para ajudar as pessoas. Por exemplo, eles trabalham em escolas e hospitais, ou eles ajudam com conservação. O Mike Coleman tem 19 anos e aqui é a resposta de uma das questões da prova. Daqui a pouco a gente volta nela.
em Omaha, Nebraska, nos Estados Unidos. Ele quer se tornar um professor, mas no momento, de novo aqui, vai ser a resposta de uma das questões da prova. Em Namíbia, ele está trabalhando no hospital, próximo a Katima Mulilo, e ele diz: eu estou trabalhando com os médicos e enfermeiras aqui para ajudar as pessoas doentes. Eu não sou médico, mas eu posso fazer muitas coisas para ajudar. Por exemplo, eu ajudo a carregar as pessoas que não podem andar. Às vezes eu vou às vilas, no hospital móvel também. Existem muitos médicos aqui, então eles precisam de ajuda de pessoas como eu. Eu não ganho nenhum dinheiro, mas tudo bem, eu não estou aqui pelo dinheiro. Eu vou ficar aqui por 2 meses e estou morando numa pequena casa com 5 outros voluntários. Percebam aqui, pessoal, ó, I'm staying here, ele está usando o presente continuous, né, para falar de futuro, na verdade, porque você não vai dizer eu estou ficando aqui por 2 meses, eu vou ficar aqui 2 meses, né? Muito bem, o trabalho aqui é duro, é difícil e os dias são longos, mas eu estou gostando da minha vida aqui. Eu estou aprendendo muito sobre a vida no sul da África e sobre mim mesmo. Quando eu terminar esses 2 meses de trabalho, eu quero viajar dentro e ao redor da Namíbia por 3 semanas. Por exemplo, eu quero ver os animais no Okavango Delta e em Botsuana. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal, na nossa primeira questão, que é a questão número 21. Ele diz assim: read the fragment from the text. Então, aqui ele tirou um pedaço do texto, né, na linha 19, 20 e 21, e nós vamos ter que fazer uma análise aqui dessa parte que está sublinhada. Então, ele fala assim: when I finish the 2 months work, I want to travel in and around Namibia for 3 weeks. Muito bem. O que acontece aqui? Aqui, pessoal, eu tenho a palavrinha when. Então, aqui eu tenho a palavrinha when, né? Quando. E a estrutura é quando eu terminar. Essa estrutura no nosso português seria o futuro do subjuntivo. Então, perceba que em inglês a gente não tem o futuro do subjuntivo. Então, a gente vai usar, né, depois desse quando, o verbo no presente simples. E aí, aqui, nessa outra oração, né, a qual essa é subordinada, o que vai acontecer? Eu tenho 2 opções. Ou eu vou usar o verbo no presente, né, I want to travel, ou então a minha outra opção aqui seria o futuro. Então, de todas as alternativas, né, a alternativa correta aqui é a alternativa C. I'm going to travel. Tudo bem? Então, vamos lá. Seguimos. Bom, agora na questão 22, o que a gente tem? Nós vamos ter que trabalhar com os verbos para completar os espaços aqui no texto, né? Então, primeiro, vamos observar quais são os verbos que nós temos aqui nas alternativas. Aqui, eu tenho a opção is living e o verbo lives, que são verbos diferentes. Esse verbo aqui é o verbo morar, né, no presente contínuo, está morando. E aqui é o verbo partir, deixar, leaves. Aqui eu tenho o oposto. Eu tenho o verbo morar no presente simples, lives, e is living, que é o verbo morar na forma contínua, está morando. Na alternativa C, nós temos o is living, está morando, e lives, então a alternativa oposta a essa. Depois eu tenho aqui lives e is living, que é a alternativa oposta a A, tá vendo? Ele fala que ele deixa e depois ele está morando. E aqui eu tenho os 2 verbos, né, deixar, só que o primeiro no presente e o segundo no presente contínuo. Voltando aqui no texto, aqui que se refere, né, o que a gente vai completar aqui? Mike Coleman is 19
And, ele deixa ou ele mora em Omaha, Nebraska? Então, aqui nós temos que completar com lives. Como é o verbo morar, de cara, pessoal, olha, eu já elimino todas as outras alternativas, porque ele mora em Omaha. But now, no momento, já que ele está viajando, né? He is living in Namíbia. Então, a alternativa correta aqui no caso é a alternativa B. Vamos lá então. A questão 23. Na questão 23 é uma questão que a gente chama de referente. Ele pega ali um pronome da oração e ele quer saber a que palavra esse pronome se refere dentro do texto. Então, ele diz assim, some of them go to other countries and work as volunteers, nas linhas 2 e 3, né? Então, tá aqui, ó, some of them. Bom, nesse caso, nós temos que procurar na oração a quem essa palavra aqui, ou a que essa palavra se refere. Então, eu tenho que dar uma procuradinha um pouco antes ou um pouquinho depois. Então, vamos ver aqui. Every year, many young people finish school and then take a year off before they start work or go to college. Some of them go to other countries. Quem então vai para outros países? Young people, né? Então são os jovens que terminam o colégio e tiram um ano de folga. Então, no caso aqui, a minha alternativa correta é a alternativa D, né? Young people. Vamos na 24 agora. Leia as frases abaixo e diga se elas são verdadeiras ou falsas, né? E aí a gente tem que escolher qual é a alternativa aqui que representa a sequência que nós vamos montar aqui. Então, ele diz assim, some volunteers work with preservation. Presta atenção que no texto ele não fala preservation, mas ele usa um sinônimo. They help with conservation. Então, essa alternativa é verdadeira. Mike Coleman often works in a hospital. O que ele diz aqui? He is working in a hospital, não é? E aí ele diz, sometimes I go to villages in the mobile hospital. Então, na verdade, ele não trabalha às vezes. Esse often aqui, né, dá uma impressão que às vezes sim, às vezes não. Para que essa alternativa estivesse correta, eu deveria trocar esse advérbio pela palavrinha always. Então, essa alternativa é falsa, certo? Então, isso nos reduz aí a duas opções por enquanto, a e a E. Essa de baixo está dizendo, Mike is happy because the work is hard. Sim, o texto diz, né, que o trabalho é duro. Ó. The work is hard and the days are long, but I'm enjoying my life here. Na verdade, aqui ele quer confundir você, porque a alternativa diz que ele é feliz porque o trabalho é árduo. Na verdade, não. Para que essa alternativa estivesse correta, esse because teria que ser trocado pelo although. Ele está feliz, embora o trabalho seja árduo. Então, essa palavrinha because aqui vai inutilizar essa oração e fazer com que essa oração seja a falsa. Então, de cara aqui, nós já temos verdadeiro, falso, falso. Então, entre as duas opções que nós teríamos, só ficou essa aqui. Mas, de todas as formas, vamos ver se essa última aqui é verdadeira para ver se bate com o gabarito aqui da letra A. It is a personal experience, in Mike's opinion. Então, ele está dizendo aqui, ó, I'm learning a lot about life in Southern Africa and about myself. Então, sim, é um personal experience. Logo, a alternativa A é a alternativa correta. O que eu percebi, pessoal, nessa prova, é que ela não era uma prova muito difícil,
né? Tão difícil quanto a prova da EPICAR. Vocês aí que são concurseiros e que estão tentando tanto o Colégio Naval quanto a EPICAR, ela é a primeira vez que o Colégio Naval coloca a prova de inglês, né, nas suas avaliações, e ela não é uma prova difícil, mas ele trabalha muito na malandragem, porque ele traz muitas perguntinhas capciosas, maliciosas, e ele trabalha muito com a exceção e não com a regra. Então, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente também. Olha só, aqui a gente tem que marcar a opção correta para preencher a sentença. Então, ele diz assim, Why is Mike Coleman in Namibia, South Africa? Por que ele está lá em Namíbia, no sul da África? Because, aí eu tinha lá as alternativas. He doesn't want to go to college. Ele não quer ir para a universidade? Não. Ele parou o colégio, a escola, e vai ficar 1 ano fazendo trabalho voluntário, mas não disse no texto que ele não quer ir para a faculdade. A B, porque ele quer se tornar um professor? Ali diz que ele quer se tornar um professor, mas ele não está na Namíbia por causa disso. Porque o dinheiro nunca é importante? Não, ele diz no texto que ele faz o trabalho voluntário e não recebe por isso, mas que dinheiro não é importante. Esse não é o motivo por ele estar na África. É mais barato, é uma forma barata de viajar? Também não. Então, o que nos sobra aí é a alternativa E, porque ele acredita que fazer trabalho voluntário é legal. Realmente, essa é a alternativa correta. Vamos lá para a próxima. Read the text 2 in order to answer items 26 and 27. Então, ele diz assim, My name is Patrick. I on vacation to Brazil last summer. And I in a 5-star hotel in front of the beach in Rio de Janeiro. I went to Rio by plane and I a month there. I a lot of people and we a great time. I want to go back to Brazil as soon as possible. Bom, existiam várias versões dessa prova, né? Essa versão, que é a versão amarela, tá vendo ali, ó, a versão amarela, a questão 27, que é a que traz os verbos que nós tínhamos que usar para completar aqui o texto, vem depois da 26. Então, é claro, né, minha gente, que antes de resolver a questão 26, é melhor a gente resolver a questão 27. Porque depois que nós tivermos todos os verbos colocados aqui, a compreensão do texto vai ficar muito mais fácil. Qual era a habilidade que ele exigia de você aqui nessa questão 27? Conhecer os verbos regulares e irregulares no passado. Então, na minha aula, eu entreguei para os meus alunos uma lista dos verbos irregulares, li todos os verbos com eles, trabalhei a tradução de todos os... Então, era imprescindível que você tivesse conhecimento dos verbos no passado para que você pudesse acertar essa questão. Então, como eu disse, vamos fazer primeiro a questão 27 e aí, então, depois a gente resolve a questão 26. Então, na primeira alternativa lá, né? Ele diz assim, My name is Patrick and I traveled on vacation to Brazil, né? Então, aqui, nesse caso, eu tenho um verbo no passado que, aparentemente, caberia aqui, né? Depois eu tenho lá, I stayed in a 5-star hotel. Tá bom, também, a princípio, poderia. I went to Rio by plane and I spent. Não. Por quê? Porque spend é presente. E eu tô trabalhando um texto todinho no passado, né? Então, aqui teria que ser a forma do verbo spend no passado, que seria spent, com a letra T. Então, de cara aí, a questão A já está... a alternativa A já tem que ser desconsiderada. Muito bem. Na B, I travel, tudo bem. Até poderia, né? Mas olha só a segunda. I were
in a five-star hotel? Não. Por quê? Porque o were é o passado de are. É o verbo to be no plural no passado. Então, eu teria que ter aí I was, né? Então, esse verbo aqui já elimina a alternativa B. Vamos para a próxima. My name is Patrick. I went on vacation to Brazil last summer. Perfeito. I stayed in a five-star hotel in front of the beach in Rio de Janeiro. Perfeito. I spent a month there. Muito bem, tá vendo? Ó, a diferença daqui para cá, né? I met a lot of people and we had a great time. Matou. É a alternativa C. Certo? Mas vamos analisar as outras e ver por que não, ó. Aqui, ó, as outras. Aqui eu tenho went, que poderia. Were e spend, não. E o did, também não. Aqui na E, eu tenho were, também não, né? I were on vacation. Poderia ser I was on vacation, mas I were, não, né? E I went in a five-star hotel. Eu fui num hotel 5 estrelas, eu teria que ser I went to, né? Não in. E aqui o have, né? Também não cabe, porque está no presente. Então, essa alternativa aqui tem vários itens que a desqualifica. Então, voltando aqui, a nossa alternativa correta é a alternativa C. Muito bem. As próximas questões, a gente tinha que ler esse texto aqui dos Vikings, né? Que eu achei, assim, um texto também um pouquinho mais difícil. Se a gente observar o primeiro texto, eu não comentei com vocês, vamos voltar lá no primeiro texto, antes da gente começar. Se você perceber, esse primeiro texto, ele é bem simples. Por quê? Porque todas as orações, elas estão no presente, ó. Finish, tá vendo? Take, start, give. Então, elas estão ou no presente simples ou no presente continuous. Então, é um tempo verbal muito básico. São os dois primeiros tempos verbais que a gente aprende no inglês, né? Então, é um texto bastante simples, embora eu já tenha dito isso para vocês, capcioso, né? Ele merecia respeito, merecia bastante atenção. Já o segundo texto, ele traz uma outra característica, né? Que é os verbos no passado e no passado contínuos. Então, o primeiro texto ele trouxe presente simples e presente contínuos, e o segundo texto ele trouxe passado simples e passado contínuos, que eram os tempos verbais que o edital dizia para a gente que iam ser cobrados na prova, né? Então, a prova está bem adequada, está bem de acordo com o que o edital trouxe para a gente como informação. Então, vamos seguir aqui a nossa correção, né? The Vikings, riders, travelers, or brave explorers. The Vikings sailed the seas, attacked towns, and stole treasures all over Europe between 800 and 1100. They started from Scandinavia and attacked many countries in Europe. They settled in Britain, Ireland, and France. They also crossed the Atlantic Ocean and arrived in Iceland and Greenland. They discovered North America, but they also traveled east to Russia and south to Arabia. They were good farmers and excellent shipbuilders. They used their ships for war. They also used them to carry people and goods to new lands. In winter, when there was not much farm work to do, they stayed home and did other interesting jobs. Men made swords to use them in battle. The Vikings liked swords so much they often decorated them with gold and gave them names. Women cooked and made clothes, shoes and jewelry for themselves. Aqui um espacinho, que é uma das questões que a gente vai ter que responder. Children and husbands. In 866, the Vikings captured the Anglo-Saxon town. They called it Jorvik, and it was the capital of the Viking kingdom for 200 years.
They made Jorvik rich and one of the most famous cities in Britain. Some years ago, archaeologists discovered part of that Viking town in York, the modern city of Djurkovic. They found many things such as jewelry, coins, and clothes. If you ever go to York and you want to travel back in time and see how the Vikings lived, visit the Djurkovic Center. Então, esse texto realmente era um texto um pouco mais difícil, né? Tinha umas palavras também um pouco mais difíceis, como sword, jewelry, o verbo settled. Ele exigia um pouquinho mais de compreensão. E as questões também, principalmente essa questão 28, ela exigia um pouquinho mais de conhecimento histórico, né? Não só conhecimento linguístico. Eu acredito assim que a prova foi bem coesa e coerente, mas essa questão 28 aí, para os mais desesperados, cabia um recurso, na minha opinião, tá? Porque ele diz assim: todas as orações abaixo estão corretas sobre os vikings, exceto que eles. Bom, a primeira, were good at farming and shipbuilding. Sim, ele diz aqui, né, que eles eram bons. They were good farmers and excellent shipbuilders. Muito bem. Were a people who enjoy traveling by ship? A princípio, sim, porque eles faziam tudo em navio, né? Então, eles gostavam de viajar de navio. They liked jewelry and swords. Aqui fala, né, que as mulheres faziam joias, os homens faziam espadas. Então, sim. Were in the Americas before Columbus? Então, aqui já exigia um pouquinho de conhecimento de história, porque acredita-se que Cristóvão Colombo foi quem descobriu a América. Essa alternativa aqui, né, ela deixa a gente na dúvida. Embora aqui em cima ele diga They discovered North America, né? Eles descobriram a América do Norte. Então aqui a gente podia ficar um pouco confuso. Mas, como nós temos que responder de acordo com o texto, certo? Ela é correta. E aqui a E, que é a alternativa que a gente tem que marcar, ela tem uma palavrinha aqui que pega a gente, né? Que é a palavrinha all. They all lived in Jorvik from 866 to 1066. Quando a gente vem aqui no texto e a gente faz as contas, né, ó, 200 anos. Em 866, a gente faz as contas, aqui dá certo. O problema dessa alternativa é all. Todos eles. Não, ela era capital. Se era capital, existiam outros locais onde eles moravam. Mas, por conta dessa alternativa D aqui, a gente pode, de repente, eu acredito que pedir um recurso, aí no caso, alguém deve ter pedido recurso. É a única que eu achei que estava um pouco confusa e que induzia um pouco o candidato ao erro. Bom, vamos lá então para a questão 29. Qual o possessivo completa, né, aqui o nosso espaço no texto 3? Então, nós tínhamos aqui women, estamos falando de women, né, é plural, por isso que aqui tem themselves, que é o meu reflexivo. Então, o que eles estão dizendo aqui? Que as mulheres cozinhavam e faziam roupas, sapatos e joias para elas mesmas e para o quê? Seus filhos e esposos. Então, aqui eu preciso de um possessivo, mas que possessivo? Um possessivo adjetivo, porque eu tenho aqui um substantivo, a palavrinha children. Então, no caso aqui, a alternativa correta é a alternativa A. Aí você me pergunta, mas professora Meg, por que não pode ser a alternativa E, theirs, mas é women? Pessoal, os possessivos não têm plural. Essa forma aqui de possessivo é quando a gente omite o substantivo para evitar repetição. Então, como eu tenho aqui depois no meu espaço, né, o substantivo children, obrigatoriamente eu tenho que usar o possessivo adjetivo. Então, alternativa A. Questão número 30.
30. Ele diz assim: The Vikings used their ships to steal Scandinavia's treasures. Não. Become good shipbuilders. Tornar-se bons construidores de navios? Não. Build villages all over Europe? Também não. Vamos ver aqui a D. Sail the seas to carry people and goods and for war. Então vamos voltar lá. Ele fala aqui em cima, ó, they also used them, ó, they used their ships for war, beleza. They used them to carry people and goods. Então a alternativa correta aqui é a minha alternativa D. E stay inside during the cold winter, eles não ficavam dentro dos navios no inverno frio. Essa questão 31 é uma questão de genitive case, que é o caso possessivo, que é quando a gente vai simplificar a língua, em vez de eu falar the book of the teacher, eu vou falar the teacher's book e usar o apóstrofe S, né, para indicar posse. Então, a gente sabe que seres inanimados não exercem posse. De cara aí, a alternativa A, ela trazia the door's car is open. Não, é the door of the car, né? Ou então, eu poderia fazer uma combinação aí e dizer the car door, mas não the door's car. The world's population é uma forma de genitivo que ela é aceitável quando eu me refiro à população do mundo. I'm going to grandma's, aqui ele está suprimindo a palavrinha house, I'm going to grandma's house, então também está correto. Which are Fred's and Eric's cars, quando eu tenho dois possuidores e duas coisas possuídas, né? No caso aqui eu tenho vários carros, eles estão no plural, então eu vou colocar o apóstrofe nas duas pessoas. E aqui eu tenho um nome composto, né? Mother-in-law, então ele vai aqui no último nome. This is my mother-in-law's house. Então, a alternativa correta aqui, alternativa A. Já a questão 32, ela trabalhava o conceito dos substantivos contáveis e dos substantivos incontáveis, né? Então, o que eu falo para os meus alunos? Pessoal, substantivo contável não é aquilo que a gente conta, mentira. Os substantivos contáveis são aqueles substantivos que têm uma forma no singular e uma forma no plural. Então, por exemplo, one book, two books. One car, two cars. Mas, por exemplo, a palavra dinheiro, money, ninguém nunca viu escrito monies, com S. Então, money é uma palavra incontável, porque ele é um substantivo que só existe na forma de singular. Então, aqui, ele trazia para a gente um pequeno texto sobre food facts, né? There's 81 ounces of sugar in an orange. There are 12 eggs in a cartoon. And there are about 126 calories in a banana. Então, ele trouxe para a gente aqui, também estava bem simples essa questão, a afirmativa, né? E a própria afirmativa já conta para a gente o que essas palavrinhas aqui são. Porque, olha só, there's é is, se referindo a sugar, está no singular. Are eggs e are calories. Então, quando eu transformo essas três orações aqui em perguntas, quando eu uso sugar, sugar é uncountable. Então, é how much sugar is there in an orange? No caso do eggs, how many eggs are there in a cartoon? E no caso do calorie, how many calories are there in a banana? Então, a minha alternativa correta aí é a alternativa que traz para mim a opção 2, a opção 1 e depois a opção 2. Então, é a alternativa A. Também estava fácil essa daqui. Vamos na 33. A 33 era uma daquelas perguntinhas capciosas, né, bem maliciosas e maldosas, que trabalhava a questão da exceção e não da regra, né? Quando eu trabalhei com os meus alunos do cursinho, os advérbios, eu fiz esse comentário com eles, porque aqui eles trazem, né, advérbios irregulares.
Normalmente a gente diz assim, a gente transforma um adjetivo em advérbio de modo acrescentando a ele o ly, não é isso? Só que, por exemplo, o fast e o hard são advérbios que nós não vamos acrescentar o ly. A palavra hardly até existe, que é essa palavrinha aqui, mas ele existe como advérbio de frequência, não como advérbio de modo. Então, nessa primeira questão, ele diz assim, I work hardly every day. Não, é I work hard every day. Para que eu pudesse usar o hardly, eu teria que jogar o hardly lá na frente do work e dizer I hardly work every day, que significa eu quase nunca trabalho todos os dias. Então, eu mudo o sentido daquilo que eu quero dizer. Então, essa questão aqui, número 1, né, ela não está correta, está errada. My classmates speak French very well. Muito bem. Então, é bem que é o meu advérbio de good. Anna drives incredibly fast. Também, o fast aqui está de acordo. Embora ele seja um advérbio se referindo à forma como ela dirige, ele não leva o ly porque ele é um advérbio, ele é um adjetivo que o advérbio dele é irregular. Ele não segue a regra do ly. E a número 4, our father is a very careful driver, não está correto, porque driver é a palavra motorista e antes de um motorista eu preciso de um adjetivo. E carefully é advérbio. Então, para que essa sentença estivesse correta, eu deveria dizer our father is a very careful driver. Então, a minha opção de resposta aí seria, peraí, deixa eu ver aqui, correto, a 2, né, e a 3. Então, alternativa C. Muito bem. A questão 34 traz de novo o mesmo tema da questão 32, que é o uso dos contáveis e incontáveis. Então, a gente aqui tinha que simplesmente classificar as palavras grifadas como palavras contáveis e incontáveis. E, de novo, aqui, aquela malícia, né, que a prova traz para a gente, porque ele coloca o some aqui e information. Information é uma palavra que não tem plural, não existe a palavra informations. Então, aqui ele seria uncountable. Então, de cara, já reduz as nossas opções de respostas para a alternativa A e a alternativa D. Aqui, women, ele quis confundir você, aluno, porque women é um plural irregular. Women é o plural de woman. Então, embora não tenha S, olha o verbo aqui, ó. Eu sempre digo para os meus alunos, você quer saber se uma palavra é contável ou incontável? Vai no verbo, né? Então, aqui, women are. Logo, isso aqui está no plural, então ele é um substantivo contável. Eu já matava a questão aqui, analisando a palavrinha women, né? Mas vamos seguir. He doesn't have much money. Eu já falei para vocês, money não existe S, e eu tenho much gritando aqui. Quem acertou aqui tem que ter acertado aqui, porque sabe que much acompanha substantivos incontáveis, então tá aqui o uncountable. E life aqui is great. Life, no caso, neste caso, né, é uma palavrinha que se refere à vida, é um substantivo abstrato. Eu tenho um verbo aqui no singular, logo também ela está como um substantivo uncountable. Logo, a minha alternativa correta aqui é a alternativa A. Muito bem. Essa questão 35, eu achei ela muito simples, muito fácil, né? Não tinha mistério. Ela é bem básica, porque ela trabalha praticamente só o verbo to be, que é a primeira coisa que a gente aprende no inglês, e esse mecanismo de pergunta e resposta. Então, eu tinha lá, are you on vacation? A resposta é, no, I'm not, né? Depois, where is she from? She's from Italy, né? Are you and Anna married? Yes, we are. Is Julie Italian? No, she isn't. Então, a sequência que nós colocaríamos aqui, né, seria 3. Are you and Anna married? Yes, we are. Where is she from? She's from Italy, seria o 2.
Então, a alternativa A, né? Depois vem o 4. Is Julie Italian? No, she isn't. E are you on vacation? No, I'm not. Então, a sequência correta aqui seria 3, 2, 4, 1. Essa aqui estava bem simples, pessoal. Essa aqui foi dada de presente para compensar a malícia das outras questões. Essa questão 36 aqui também, pessoal, falei muito sobre isso com os meus alunos nas nossas aulas, quando eu trabalhei com eles a definição dos artigos definidos e artigos indefinidos. Essa questão foi muito maliciosa também, muito malandra, né? Porque a gente aprende na escola que a gente vai usar o A antes de consoante, o N antes de vogal, e eu bati muito com os meus alunos, eu falei muito para eles que na verdade não é essa a definição, que a definição é, nós usamos o A antes de palavras com sons de consoante e nós vamos usar o N antes de palavras com sons de vogal. Então, mais uma vez aqui a gente percebe como eles são maliciosos, malandros e maldosos com vocês e checando aí se vocês estão atentos. Então, nessa primeira aqui, Ismário, eu tenho a palavra honest, que é um adjetivo que começa com H, e o meu H aqui é mudo, não tem som. Então, embora eu tenha aqui uma consoante, a alternativa que cabe aqui é o N. Então, Ismário and honest man. O que acontece aqui, pessoal? Já elimina a B e a D. Então, eu vou ficar aqui entre a C, né, e a E. E aí, ele foi legal porque ele me dá a mesma opção aqui no segundo espaço. Aí você tem aqui a palavra uniform. Então, uniform, embora comece com a vogal U, esse U não tem som de U. Ele tem som de Y, que é o mesmo som de yes, yellow, your. Então, aqui eu digo, the students wear a uniform here. Então, ele trabalhou aqui não com a regra, mas com a exceção da regra. Na seguinte frase, na 3, ele tem um nome próprio. E a gente diz para os alunos que nós não usamos o artigo definido the antes de nome próprio, exceto quando nós nos referimos à família. Então, aqui o nome está no plural, tá vendo? Ó, Smiths. Então, eu vou usar o the. The Smiths live next to the supermarket. Então, aqui eu ainda estou na dúvida, porque tanto na C quanto na E, eu vou ter o the aqui nas duas posições. E o que vai definir, então, a minha resposta correta é a número 4, Brasília. Brasília é um nome de cidade e antes de nome próprio, nós não usamos o artigo. Ele quis confundir a gente aqui, né? Porque aqui também é nome próprio, só que ele está se referindo à família. Então, eu vou colocar o the. Aqui, não. Então, eu digo, Brasília was made the capital in 1960. Logo, a alternativa correta é a alternativa E. Muito bem. Seguindo aí, estamos quase terminando, pessoal, nossa revisão da prova. Na 37, ele fala para a gente marcar a opção em que todos os verbos estão escritos no Simple Past. Lá na frente também tinha uma questão que ele exigia da gente o Simple Past, tá vendo? Então ele pediu aí duas questões que exigem o conhecimento da segunda coluna dos verbos. Então vamos analisar. Put, put, put. Drink, drank, drunk. Eat, ate, eaten. Hear, heard, heard. And take, took, taken. Então a alternativa A não pode ser por causa do taken. Vamos ver lá. To know, knew. Ok. To bring, brought. Ok. Want, wanted. Yes, né? O regular. Make, made. E is, was. Então, aqui a alternativa B é a alternativa correta. Vamos ver por que as outras não podem ser alternativas corretas. Write, wrote. Tudo bem. To come, came. Então, aqui não pode. Essa aqui é a primeira coluna do infinitivo e a terceira coluna do particípio. Feel, felt, ok. Have, had, ok. E fly, flew, ok. Mas aqui o come desqualifica essa alternativa. Vamos para a próxima. Tell, told, tudo bem.
are, were, tudo bem? Begin, begun. Então, aqui teria que ter o A e não a letra U. O begun aqui é o particípio, é a terceira coluna. Give, gave, ok. Read, read, também de acordo. E a alternativa E não pode, porque leave, left, beleza. Spend, spent, também. Sleep, slept, de acordo. Mas swim, swam. É o mesmo caso aqui do begun. Eu preciso da letra A aqui para ser passado. Essa coluna é a terceira coluna, é a do particípio. E travel, traveled, tudo bem, de acordo, é um verbo regular, ele recebe o ED. Então, a minha alternativa correta aqui no caso da 37 era a alternativa B. Vamos lá. Essa 38 aqui também foi polêmica. Quando eu corrigi na sala com os meus alunos, alguns caíram na pegadinha, né? E é que eu sempre falo quando eu trabalho com eles o comparativo e o superlativo. Eu comparo duas coisas e o superlativo 3 ou mais. Então, aqui, a gente tinha que subentender algumas coisas para poder acertar a questão, né? Então, ele pergunta assim, Would you like to go to the beach on Friday? Actually, I think Saturday is better for me. Better than Friday. Então, eu estou comparando o sábado com a sexta. E aí eu digo, Friday is my busiest day. De todos os meus dias, a sexta é o mais ocupado. Então, no primeiro, eu tinha que usar o comparativo. E aqui no outro, eu tinha que usar o superlativo. Isso aqui na minha sala, né, foi uma risada só, porque todo mundo se confundiu, né? Quase todos os alunos se confundiram, achando que I think Saturday is best. E na verdade não era best nem the best, né? Porque está implícito que eu estou comparando sábado com a sexta. Então a gente tem que prestar atenção mais uma vez, né? Aqui a malícia, né? A malandragem da prova. Questão 39. Eu tinha que completar aqui simplesmente com o passado simples ou passado contínuos. Quando eu dei essa aula para os meus alunos, eu chamei a atenção deles que todas as vezes que eu tenho when, depois do when eu trago um verbo no simples, porque aqui ele está no contínuos, ó. I was waiting for the bus when I saw her, né? Aqui o when aparece de novo com o próprio verbo no passado simples. Ele já dava a dica para você. Então, aqui, the children, children, cuidado, né? É plural, então não pode ser was. Então, essa alternativa, embora aqui seja só, essa alternativa aqui eu já descarto, né? Porque tem que ser the children were. E aí me sobra só a alternativa D, né? Então, não precisaria nem responder o resto. Mas vamos lá. Everyone, né? Everyone was, porque everyone vai ser sempre no singular. Everyone was listening to music when the lights went out. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa D. E essa última aqui, que é a questão de preposições, que eu também bati bastante isso com os meus alunos, né, na sala, na aula. E a gente tem que completar aí o parágrafo. Então, eu digo lá, I'm Hannah and I work in an office. Então, aqui eu já elimino a B, a C e a D, ficando apenas a A e a E como opção. Então, I work in an office in London. During the week, I get up. Muito bem, aqui eu tenho a hora. Então, a preposição que acompanha a hora é at. Já mata a questão, tá vendo? Então, eu já fico aqui com a alternativa A. Então, vamos continuar, né? Vamos ver se é isso mesmo. I go to work by subway. Então, quem go to. Sempre o go, ele vem trazendo aí, no sentido de direção, de movimento, a preposição to. But on Sundays, antes dos dias da semana, a gente usa on. I like waking up late because I don't work on weekends. Né? Então, a alternativa A. Então, pessoal, a minha análise dessa prova é que, gramaticalmente, as estruturas que foram cobradas não são estruturas difíceis. É uma linguagem um pouco mais pré-intermediária, não chega nem a um intermediário.
né? Um inglês intermediário é um pré-intermediário, né? Um intermediário, um low intermediate aí, um intermediário baixo, só que ela foi muito malandra, muito maliciosa, ela trouxe questões assim que você tinha que refletir, você tinha que saber a regra, você tinha que saber a exceção, né? Como aqui a questão dos artigos, a questão dos advérbios e tudo. Espero que essa correção tenha ajudado você a entender um pouquinho mais essa prova, né? Que você tenha se saído bem na prova e que aquilo que você não conseguiu entender, né? Você tenha entendido agora os porquês, né, de cada questão. Desejo a vocês todos aí muita boa sorte. Quem vai enfrentar aí a prova da EPICAR, respira fundo. A prova da EPICAR é uma prova mais trabalhosa, porque ela traz textos um pouco mais elaborados, com vocabulário um pouco mais complicado, e trabalha bastante a parte de interpretação, né? E eu vejo vocês de novo na correção da prova da EPICAR. Muito obrigada aí pela atenção, um grande abraço para vocês.